Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, essa praça, hoje um dia nublado aqui na cidade de Estância Velha, um vento, mas enfim, eu amei esse espaço e disse que talvez faria esse meu estúdio externo. E aqui estamos nós outra vez, graças a Deus. Muito bem, resolvi fazer um combo de notícias que aconteceu durante essa semana que passou, porque eu poderia fazer um conteúdo individual de cada um, mas eu acho que não há necessidade. Então eu intitulei esse nosso conteúdo como Democracia em Festa, Bolsonaristas Desesperados. Essa é a grande verdade. Eu quero fazer uma pequena reflexão com você, mas pedir para que você assista esse conteúdo até o final, porque aqui é um canal de análise de notícias. Não é simplesmente dar a notícia, dar no qualquer pitaco, sem qualquer embasamento, enfim, essa é a grande verdade. Muito bem. Curiosamente, o filme Ainda Estou Aqui, que eu ainda não assisti, mas tenho visto muitos comentários, já tem indicação para Oscar, indicação de melhor atriz, indicação de melhor filme estrangeiro, que está lotando as salas de cinemas no Brasil, inclusive no mundo, sinto assim. E por que da coincidência? Porque justo no momento que estamos vivendo esse desdobramento da tentativa de golpe de Estado, na conjugação Bolsonaro com seus militares canalhas, esse filme traz os bastidores, os porões da ditadura do Rubens Paiva, que a família nunca encontrou o corpo, simples assim. E eu acho que está na hora, sim, quem sabe o Brasil, através hoje do STF e das frentes progressistas, esteja fazendo uma revisita no seu passado, quando depois do período da ditadura, como aconteceu na Argentina em 89, já fiz vídeos sobre isso, não tomou a atitude que deveria ter tomado e colocaram no banco dos réus todos os generais criminosos, simples assim. Mas agora parece que o Brasil acordou, a corte acordou e nós estamos num processo maravilhoso acontecendo. E mais uma ressalva, quem são os heróis daquela grande ditadura é a esquerda demonizada. E outra coisa, pobres de direita, evangélicos, olha os passarinhos, quem lutou contra aquele regime que matou, que dizimou, aos militares eram honestos, sim, ninguém podia dizer nada, a roubalheira foi grande, a sacanagem foi grande, tudo foi muito grande. E agora então, é como eu disse também no outro vídeo, que as pessoas estão muito preocupadas, será que o Bozo vai para a cadeia, quando é que vai para a cadeia, o Gonê não fecha esse inquérito, o Gonê isso, o Gonê aquilo, e eu tenho dito, calma, porque vai ser o juízo final. E isso é uma associação com o juízo final apocalíptico, do qual eu acredito, onde Cristo vai mostrar aos ímpios e aos santos tudo o porquê que os ímpios serão queimados no fogo, e vai mostrar para cada um que tem interesse do que essa criatura fez. Assim está fazendo a PGR e o STF, estão juntando tudo para ficar provado perante a sociedade o que essa gente fez e que eles merecem de fato a condenação. Voltando ao filme, eu sugiro que todas as pessoas que nasceram depois dos anos 80, que então assistam esse filme, as pessoas mais jovens, os jovens de hoje, para que possam não ter dúvida do que foi o regime militar. Simples assim. Então, minha gente, é um momento muito importante e nós temos que comemorar e nós temos que nos aliar a esta movimentação que já deveria ter acontecido no Brasil há muito tempo. É isso aí. Então vamos nessa. Vamos começar então pelo Roberto Jefferson. Eu não vou mostrar nesse conteúdo nenhum vídeo, nenhuma fala, nada, eu só vou fazer comentários. O Roberto Jefferson já tinha um passado, um histórico de criminoso. Foi ele o causador do tal mensalão, com desvio no correio de selos, uma série de outras coisas, que depois ele tentou se retratar, mas não conseguiu. E para piorar, ele voltou pior, é uma redundância, ele voltou pior e ele resolveu se insurgir contra a corte. Aliás, ele tomou uma pena de 9 anos, que isso já deixou o Bolsonaro preocupadíssimo. Então imaginemos qual será a pena do Bolsonaro. Bolsonaristas, se o Roberto Jefferson e gente lá que destruiu as praças de poderes já tomaram 17 anos de cana, imagino que vai ser com o Bolsonaro. Mas eu acho que a pena foi branda. Em todo caso, foi o que a corte decidiu, porque eu entendo que ele incitou a população, ele ensinou a fazer bomba, ele estava fazendo horrores. E fez um vídeo como se ele fosse um libertador. E se caso ele morresse, ele morreria como herói, mas defendendo a liberdade. É isso aí. Na esteira veio a questão do Braga Neto. Ô, glória!
a primeira vez na história do Brasil que um general 4 estrelas foi preso. Que maravilha! Fora os outros que já estão presos, enfim. E agora se vê o questionamento dos bolsonarentos do porquê a prisão do Braga Neto, inclusive o Gagá Garcia, aquele que foi sempre um reacionário na Rede Globo, e agora está se expondo cada vez mais ao ridículo. É simples, o Braga Neto foi preso porque estava tentando obstruir a justiça, estava tentando obter informações sobre o inquérito que está acontecendo, que é totalmente sigiloso, trocando mensagens com o pai do Mauricídio. E uma ressalva, parece que o escritório, vou dizer assim, a sede do PL, se tornou um braço da Orcrim, onde o PL é encontrado documento, é encontrado isso, é encontrado aquilo, é dinheiro no cofre que o Bolsonaro pegou, dentro da sede do PL, enfim, o PL está em um lamaçal completo. Na sequência, nós temos a questão da dona Carla Zambelli, que ela já foi condenada por maioria pela cassação do seu mandato. Uma juíza resolveu pedir vistas, mas neste caso da primeira instância em São Paulo, não tem mais volta. Aliás, eu acho que a Justiça Eleitoral foi leniente demais por conta daquele evento que ela saiu armada e não poderia, porque ninguém pode estar armado, ninguém pode fazer porcaria nenhuma às vésperas de eleição, e ela fez. Ela deveria ter sido cassado o registro do mandato dela ali, mas não foi. Mas tudo bem, agora está acontecendo. E aí nós vamos tendo a sequência dos fatos se desenrolando, né? E para piorar a vida do Bolsonaro, aquela questão de dizer que o Bolsonaro era suspeito para o inquérito, a legislação sobre isso, ele não é suspeito de porcaria nenhuma, e o STF fechou maioria, tanto que ele se deu por impedido para não fazer parecer que ele era a parte interessada em votar em favor de si mesmo. Então ele se deu por impedido. Mas, não havendo surpresa, olha a cachorrada aí, não havendo surpresa, quem é que se insurgiu em favor do Bolsonaro? O super evangélico, o terrivelmente evangélico, um canalha que, aliás, se ele tiver decência, ele vai ter que se dar por impedido no julgamento dos casos do Bolsonaro, porque há uma amizade muito estreita e ele é muito agradecido ao padrinho, inclusive com Michele, falando em línguas, etc. e tal. Essa é a grande verdade. Então tudo está se encaixando, tudo está se caminhando para o grande finale. E no grande finale é realmente a besta fera, como diz um vereador lá do Nordeste, que eu gosto muito. Mas não se surpreendam, porque vai surgir mais gente vai entrar nesse enredo, talvez numa outra sequência, onde estão mais militares e muitos civis, inclusive deputados e senadores bolsonaristas, que vão tudo acabar dentro do mesmo liquidificador para serem triturados pelo STF. E, evidentemente, que agora nós estamos numa expectativa muito grande, porque saiu uma pesquisa pela Quest, uma delas, o mercado financeiro, 90% contra o Lula, votaria no Bolsonaro, votaria no Pablo Marçal, mas o Lula, o índice de popularidade do Lula é simplesmente ridículo. Mas a outra pesquisa mostrou um outro cenário, onde nós estamos de parabéns. Tanto Lula quanto Haddad vencem todos os opositores, Bolsonaro, Pablo Marçal, Ratinho Júnior, Caiado, etc. Ah, eu estava esquecendo. O Caiado foi tornado inelegível lá pela primeira instância do Goiás. Pode haver recurso e pode ser que ele se livre, mas eu assisti um vídeo que vocês talvez devem ter assistido, é uma prova cabal daquele conteúdo de que ele usou sim a estrutura do palácio para fazer reunião política, e isso é vedado pela legislação eleitoral. Mas no Brasil, às vezes tem juízes que fazem um juízo de valores seletivo, mas isso é outra história. Então, voltando ao nosso Lulinha, o Lulinha vence todos eles de lavada. E o Haddad também vence todos eles numa escala muito grande. E diga-se de passagem, a pesquisa fez um recorte, os comentaristas, de que o Lula ganhou por uma margem muito pequena em 2022 e agora a margem se estendeu muito larga. A grande verdade é que essa margem pequena foi o bloqueio das rodovias, foi a compra de votos, foi 300 bilhões gastos numa campanha para tentar uma reeleição e o primeiro presidente que não conseguiu. Vamos ao Haddad, que também vence
o Bolsonaro, que perdeu naquela eleição, mas de 2018, mas por conta de uma associação que fizeram do Haddad indo visitar o Lula na cadeia e que então acabaram disparando vários vídeos fakes de que ele estaria se orientando com ladrão e etc e tal. O PT, na verdade, perdeu algum tempo com aquela situação e se houvesse mais uma semana de campanha, evidentemente o Haddad poderia ter ganho a eleição. Escutem os patos que tem aqui na praça. É uma loucura de animais e de pássaros, etc e tal. Então é isso, minha gente. Nós estamos no caminho certo e o Bolsonaro tem que se convencer. E os bolsonaristas têm que se convencer. Não vai haver anistia. Bolsonaro vai continuar inelegível. E Bolsonaro vai para a cadeia. Aliás, ele está prejudicando a direita, que não tem nenhum candidato representativo em nível nacional para competir em 2026, seja com Lula, com a graça de Deus, se assim, se o estado de saúde lhe permitir, se ele quiser, ou o Haddad se projetar, e agora o Lula deve dar mão pesada para o Haddad, para se projetar mais ainda, e quem sabe seja o Haddad. E o quadro de hoje está desenhado. Para terminar, a popularidade do Bolsonaro caiu grandemente, mas lamentavelmente ainda tem uma parcela da sociedade que acha que não deveria ele ser julgado, que acha que o Braga Neto não deveria ser preso. Então por isso é importante você compartilhar esse vídeo. Eu me esqueci de pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, todas elas. Deem o certinho, comentem no vídeo. Gente, é tudo de graça e compartilha. E como eu vou repetir, gente a partir de 80, que nasceu a partir dos anos 80, vão ao cinema, vão assistir Ainda Estou Aqui. É a revisita ao regime cruel da ditadura militar, que dizem que foi uma revolução. E eu estava esquecendo, mas vamos lembrar que o Xandão, no dia 13 de dezembro de 1968, numa casualidade enorme, no dia em que foi assinado o AI-5, e que os bolsonaristas queriam a volta do AI-5, olha a loucura que é essa gente, é o cara hoje que está à frente desse inquérito e preparando o grande julgamento e o juízo final do Bolsonaro, dos militares e de civis envolvidos em querer dar golpe contra a democracia. É isso aí, gente. Vamos comemorar, começar a semana. Tem muito conteúdo para a gente analisar essa semana, mas eu não podia deixar de fazer esse combo para que a gente pudesse fazer uma reflexão coletiva sobre os fatos que estão acontecendo e seus desdobramentos. Aqui é a voz libertadora, nunca se esqueça disso. Você é a voz libertadora e a sua voz fica mais liberta quando você comenta, quando você dá certinho e quando você compartilha. E como eu sempre digo, ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.